Fala galera, eu sou o Lelê, sejam bem-vindos ao canal Aleatório. Já saiu nos cinemas Toy Story 5, um filme que veio para acrescentar ainda mais história a essa franquia maravilhosa. Franquia essa que já tem 31 anos desde o seu primeiro filme ali, Toy Story, né, que estreou em 1995. É um filme que eu gostei, mas tem um pontinho ali que eu vou destrinchar mais pra frente aqui nesse vídeo. Vou passar minha resenha com um spoiler, então já fiquem avisados aí, vocês que ainda não assistiram, que não gostam de spoiler, esse vídeo vai ter spoiler, então é por sua conta e risco. Só que antes de eu continuar, dê um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal também e deixem um comentário aqui se vocês viram o filme, o que vocês acharam, vai ser bem legal de saber a opinião de vocês. Beleza? Então vamos lá, eu vou dividir esse vídeo em tópicos, né? Primeiro os pontos positivos e depois os pontos negativos. E para começar, o primeiro ponto positivo é o background da Jessie. A Jessie, que é a grande protagonista aqui desse filme, né, do Toy Story 5, e a gente conseguiu conhecer um pouco mais da história dela, né? A gente descobriu o nome da primeira dona dela, caso onde a dona dela tinha crescido ali. Então foi uma abordagem bem legal da história da Jessie, que essa parte eu particularmente gostei. Inclusive tem muita parte emotiva do filme envolvendo, né, a Jessie. Todo aquele fato da Bonnie estar preferindo muito mais a tecnologia do que os brinquedos, né? Esse sentimento de abandono que a Jessie tem, que aí já remete o trauma dela da primeira criança que ela teve, que no caso se chama Emily, que a gente descobriu aqui nesse filme. Então foi um ponto muito bem abordado, eu achei. Eles conseguiram casar direitinho assim o trauma da Jessie com o momento atual da Bonnie. Foi muito bem feito, cara. Foi muito bem desenvolvido. E como eu comentei, as partes, as cenas mais emotivas do filme envolvem justamente a Jessie e seu passado, né? Ela confrontando ali quase que o passado dela. Então foi bem legal, foi muito bem desenvolvido. E esse fica o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo, na minha visão, foram as referências que o filme fez, tanto ao primeiro quanto ao segundo, principalmente, né? A gente não teve muitas referências ao terceiro filme. Por exemplo, tinha até um rumor de que o Lotso, ele estava trabalhando junto com a Lily Pad, né, junto com a tecnologia ali, mas ele não é nem mencionado aqui nesse filme. Então, o terceiro e o quarto, basicamente, eles esqueceram. Eles focaram bastante em fazer referências, principalmente ao primeiro, mas também algumas coisas do segundo. E eu gostei das referências que eles fizeram, inclusive, muitas delas eu já apontei quando eu gravei o vídeo aqui falando sobre o trailer do Toy Story 5. Eu vou até deixar o link aqui na descrição. Se você ainda não assistiu, assiste lá porque aquele vídeo ficou muito bom, modéstia à parte. E um outro ponto é da dublagem que eles colocaram aqui no Brasil, né? Porque eu assisti dublado, né? O filme do Toy Story. E aqui eles colocaram algumas referências a memes brasileiros também, né? Não só aos filmes. Por exemplo, tem uma parte do filme que a Lily Pad tá discutindo com a Jessie, e aí quando a Jessie ela vai pra cima da Lily Pad ali, elas entram meio que num embate, e aí quando a Jessie se afasta, a Lily Pad fala, já acabou, Jéssica? E eu achei isso maravilhoso, desenterrar esse meme, mas ficou muito bom, ficou bem legal. Outro ponto positivo é a parte técnica do filme, que aqui, cara, não tem erro, é chover no molhado. A Disney sabe fazer animação, a Pixar, né, sabe fazer animação. A parte técnica aqui é quase que irretocável. Tanto a qualidade da imagem, do som, cara, muito bem feito, tudo muito bem feito. E para finalizar os pontos positivos, vem a trama, toda a história, né, esse conflito de tecnologia versus brinquedo. Isso eles souberam fazer bem quando eles se propuseram a mostrar isso no filme, né? Eles conseguiram mostrar realmente o poder que a tecnologia tem de literalmente hipnotizar o ser humano, hipnotizar todo mundo, desde crianças até adultos. Porque teve uma cena até que a gente viu no trailer, né? Que o pai da Bonnie tá sentado, vendo televisão, e enquanto o robô aspirador tá limpando a casa e a Bonnie tá deitada na Lily Pad. E aí o pai fala: filha, tá na hora de desligar a tela. Enquanto que ele tava na tela e não se mexeu, não mexeu nem um dedo para mudar a situação ali. Então o filme mostra como que as pessoas são hipnotizadas pela tecnologia. Tanto que os brinquedos entram e saem da casa com as pessoas ali, sem nem se preocupar, porque as pessoas estão hipnotizadas na frente de alguma tela, seja do celular, seja do computador, da televisão, do videogame. E isso o Toy Story 5 conseguiu mostrar muito bem, né? Porque é praticamente um fato, cara. Quando a gente senta
na frente da TV, na frente do videogame, do computador, do celular, cara, para a gente conseguir reparar alguma coisa ao nosso redor é muito difícil, muito difícil. E isso tem que ter um ponto de atenção nosso, né? Para cada um de nós. Uma outra abordagem também que eles fizeram muito bem nessa trama aqui, na história do Toy Story 5, foi a questão da exposição de crianças na internet. O problema de você dar tela para crianças, né? De crianças poderem usar o tablet, usar o celular, usar qualquer coisa sem a supervisão dos pais. E a gente sabe que muita gente, principalmente profissionais da saúde, falam que criança tem que ter zero tela. Eu já penso um pouquinho diferente. Para mim, não tem problema dar tela para crianças, desde que seja extremamente controlado. Tenha um tempo bem determinado, não seja todo dia e do lado dos pais. Não pode deixar a criança pegar o celular e ir para qualquer lado e ficar vendo o que quiser. Não pode dar esse tipo de liberdade para a criança. Inclusive, Toy Story mostra isso, mostra o porquê. E faz uma crítica aos chats online, né? A esse fato de crianças estarem na internet sem a supervisão dos pais, e aqui eu coloco dos pais, diferente do Felca, né? Que coloca a supervisão do governo praticamente, sem a supervisão dos pais. E para mim, o filme conseguiu fazer em 1h40 uma crítica muito mais leve, né? Até porque é um filme para criança, então eles colocam a mesma crítica, só que de uma forma muito mais leve e, na minha visão, eficaz do que a série Adolescência, por exemplo. A série Adolescência da Netflix, para mim, a parte técnica também é espetacular, espetacular. Só que a trama, ela gira em torno quase que desse mesmo tema, né? Adolescentes na internet sem supervisão. E isso é quase que sinônimo de problema, quase que sinônimo de coisa ruim, de que algo ruim vai acontecer. Só que aqui no filme do Toy Story, eles colocam isso de uma forma muito mais leve, mas dá pra ver o mesmo dilema. Até porque a Bonnie, ela gosta dos brinquedos, ela ama os brinquedos dela e ela gosta de brincar. Só que por conta do que as amigas falaram pra ela na internet, no chat que ela estava participando, tem uma hora do filme que ela desdenha os brinquedos dela, que ela fala que são coisas inúteis, que nem brinca mais, e tudo isso por quê? Influenciada pelo que viu na internet, influenciada pelo chat que ela estava com as amigas. E só depois que a mãe começa a ver um comportamento estranho dela, que aí os pais vão investigar, vão procurar uma solução para aquilo, né? E aí sim a Bonnie volta ao normal da Bonnie. Então o filme do Toy Story consegue fazer essa crítica de uma maneira muito bem feita, muito leve, inclusive, né? Porque, de novo, é um filme para criança, então tem que ser leve. Então ficou excelente. Essa parte da trama ficou realmente muito boa. O filme se propôs bem a fazer isso, né? Esse embate tecnologia versus brinquedos. Nessa parte, eles foram muito bem. Inclusive, a conclusão da trama, que os brinquedos, eles se adaptam à tecnologia, assim como nós, seres humanos, nos adaptamos à tecnologia, né? Novos empregos surgem de acordo com a tecnologia, então a gente se adapta. E os brinquedos tiveram que se adaptar também. Eles viram que a tecnologia tem o seu lado negativo, tem o seu ponto ruim. A tecnologia, ela pode ser nociva, se usada da maneira errada. Porém, se a gente aprender a usar a tecnologia da maneira certa, a tecnologia pode nos conectar com pessoas que a gente nem imagina. Que foi o caso que aconteceu aqui da Bonnie com a Blaze, que é a menininha ali que encontra a Jessie. Enfim, se você já viu o filme, você sabe quem é, né? Então eu achei bem legal, cara, todo esse dilema da tecnologia, não só da tecnologia versus brinquedos, como também o uso da tecnologia. Foi muito interessante de ver. Mas o filme, pra mim, não é perfeito. O filme, inclusive, não é nem um dos melhores da franquia. Pra mim, os 3 primeiros ainda são imbatíveis, incontestáveis. E esse daqui, pra mim, é só melhor do que o quarto. Porque, cara, o 4 eu não gostei. Gostei menos do que esse, porque esse daqui, a trama conseguiu me envolver um pouco mais, apesar de ter muitos pontos, muitos pedágios de lacração aqui nesse filme. Sim, vou falar de lacração. Então, se você é daquela turminha de ele só fala de lacração, falou lacração, já saí do vídeo. Esse vídeo aqui, a partir de agora, não é pra você. Não é pra você porque você claramente fecha os seus olhos para os fatos. Então, já que você não concorda nem com fatos, você claramente não vai concordar comigo também. E você também que ama essa franquia de paixão e que não pode ouvir uma crítica sequer, esse vídeo a partir de agora também não é pra você, porque eu vou fazer muitas críticas a esse filme, apesar de ter achado um bom filme. Então vamos lá, começando os pontos negativos do filme, cara, esse filme pra mim é muito perigoso porque
mostra que a Disney aprendeu uma coisa nesses últimos anos, né, com essa lacração desenfreada, tentando empurrar a goela abaixo de todo mundo, todas essas pautas identitárias, toda a cultura woke, a agenda woke, eles aprenderam a colocar uma lacração mais subjetiva nos filmes, uma lacração um pouco mais escondida do grande público, né? Não é todo mundo que vê esses pontos que eu vou falar que me tiraram muito do filme. Cada vez que aparecia um negócio desses aqui, eu ficava ainda mais falando, nossa, cara, não é possível, não é possível. Porque esses pontos são muito sutis, são quase que detalhes que a maioria das pessoas não vão ver. E isso é perigoso, porque isso vai entrando no subconsciente da pessoa, vai entrando bem aos pouquinhos, sabe? Aquela dose homeopática e tudo mais, até a pessoa começar a aceitar muito mais coisas que antes não aceitava. Então eles vão colocando aos pouquinhos para começar a entrar devagarzinho na cabeça das pessoas. E para mim, isso é muito mais nocivo do que eles estavam fazendo antes. Mas antes de falar dos pontos da lacração em si, eu vou falar um ponto negativo para mim, que foi o que motivou o Woody a voltar. Porque no final do filme 4, ele tira a estrela do peito dele, entrega para Jessie e fala que ela é a nova xerife agora, que ele vazou, né? Que ele foi embora. E aí, nesse quinto, ela tem um walkie-talkie ali, que ela consegue conversar com o Woody de vez em quando, e aí ela liga o walkie-talkie pra pedir ajuda realmente pro Woody. Fala que eles estão com problemas ali dentro de casa com a Bonnie, que a Bonnie tá esquisita, que a tecnologia chegou e tudo mais. E ela se mostra muito triste e preocupada, ela até fala do trauma dela de antes, falando que tá com a mesma sensação de abandono e tudo mais. E nada disso convence o Woody, nada disso convence o Woody. Aí quando ela fala que ela precisa do delegado dela, aí esse é o grande sinal de alerta pro Woody para voltar para ajudar os brinquedos. Então o que me incomodou nisso foi porque o Woody, ele basicamente não tava nem aí pros brinquedos do Andy, pra Jessie, nessa questão do abandono, né? Ah, não, a Bonnie vai abandonar eles pra tecnologia? Ah, mas tudo bem. Só que aí quando a Jessie fala que precisa do delegado dela, aí ele, opa, a Jessie tá precisando do delegado dela, que sou eu, na cabeça do Woody, e vocês vão entender o porquê que eu não gostei disso. Porque, como agora a Jessie é a nova xerife, o Buzz, que tinha ficado ali com a galera, ele foi meio que rebaixado a delegado da Jessie para ajudar a Jessie. Então a Jessie é a grande empoderada, não deixa de ser a grande protagonista feminina empoderada, porque agora é ela que manda ali nos brinquedos da Bonnie. E aí, quando ela fala que ela precisa do delegado, que é um cargo abaixo, aí o Woody fala, não, eu preciso ir lá ajudar a Jessie, a minha grande líder. E aí sim ele volta. Então, esse detalhezinho, cara, me incomodou muito. O jeito que ele se convence de que precisa voltar para ajudar. Isso eu não gostei. Para mim, poderia ter sido de uma forma muito melhor, muito melhor. E aqui já começam os pontos de lacração, né? Por quê? O Woody e o Buzz, pra Jessie ser a grande xerife, a grande líder, o Woody e o Buzz, eles têm que toda hora do filme ficar afirmando isso, de que a Jessie é a líder, a Jessie é a líder, a Jessie é a líder dos brinquedos, a Jessie é a nossa xerife, eu sou o delegado dela, eu ajudo a Jessie. Então eles ficam afirmando isso o tempo inteiro, cara. E por que eles fazem isso? Para ver se entra na cabeça do público de que a Jessie realmente é a grande líder dos brinquedos. Só que um grande líder não se faz se afirmando o tempo inteiro. Muito pelo contrário. Se a gente for reparar no primeiro filme do Toy Story, quando o Andy ganha o Buzz se torna o brinquedo favorito do Andy. E o Woody fica o filme inteiro falando, não, eu sou o brinquedo favorito do Andy, eu sou o brinquedo favorito do Andy. Só que, enquanto ele ficava se afirmando isso e afirmando isso pra todo mundo, ele não mudou a realidade de que o Buzz era o brinquedo favorito do Andy. Só que, a partir do momento que o Woody para de falar isso, quando ele para de tentar reafirmar e colocar isso goela abaixo de todo mundo, de que ele era o brinquedo favorito do Andy, quando ele para de falar e começa a agir como, aí sim ele volta a ser a referência dos outros brinquedos. E também do Buzz, né? O Buzz passa a respeitar muito mais ele. Então aqui, cara, pra mim, o Toy Story caiu no erro do Woody do primeiro filme. Esse negócio de ficar afirmando toda hora, não, a Jessie é a grande líder, a Jessie é a grande líder. Cara, isso não funciona, isso não funciona. E complementar a isso, né, o Woody e o Buzz foram completamente idiotizados aqui nesse filme. Cara, o Woody é atrapalhado, o Woody é gordo, o Woody é careca. O fato dele ser careca, eu até entendo, porque, pô, brinquedo velho se desgasta e tudo mais. Só que
Do nada ele vira um gordão. Cara, é inacreditável. Ele é um brinquedo. Como que ele vai engordar, cara? Aí do nada ele mostra a barrigona e tal. O careca, até beleza. No trailer tem até essa piadinha. O brinquedo se desgasta, vai tirando a cor ali. Normal, normal. Agora, engordar, cara, é demais. E além disso, os dois se atrapalham o tempo inteiro. Porque, apesar de os dois terem que trabalhar juntos para conseguir resgatar a Jessie, os dois, nesse filme, não conseguem fazer metade das coisas que a Jessie faz sozinha. Porque agora a Jessie é a grande empoderada, é a grande líder. Então, para Jessie ser a grande líder, eles rebaixaram o Woody e o Buzz a delegados da Jessie e idiotizaram completamente os dois. E um outro ponto também em relação ao Buzz, principalmente agora, é que a Jessie e o Buzz são um casal, né? Assim como o Woody e a Beth. Só que nesse 5, parece que ficou nítido do começo ao fim do filme de que a Jessie é o homem da relação e o Buzz é a mulher da relação. Principalmente por 2 pontos. Primeiro, quando eles dão um beijo ali na frente do túnel, que eles estão voando com os outros Buzz atuais, né? Mais modernos e tudo mais. Nos filmes da Disney, nos filmes de princesa, nos filmes mais voltados para o público feminino, quando a personagem feminina dá um beijo em alguém que ela gosta, ela costuma levantar a perna. Só que aqui nesse filme do Toy Story 5, quando os dois se beijam ali na frente do túnel, quem levanta a perna foi o Buzz. E no final do filme, quando a Bonnie tá brincando de casamento, que ela vai casar o Buzz e a Jessie, quem que tá ali na frente do altar esperando a outra pessoa entrar? A Jessie. Só que nos casamentos tradicionais que a gente conhece, quem que é a pessoa que fica esperando na frente do altar? O noivo, fica aguardando a entrada da noiva. Cara, você que já casou, você sabe a emoção que é ver a entrada da noiva na primeira vez. Cara, é um momento único, é um momento único. Só que aqui eles colocaram a Jessie ali no altar, na frente do altar, e fizeram o Buzz entrar, como se ele fosse a noiva. Cara, eu achei isso de um completo mau gosto, Eu achei isso ridículo, ridículo. Então, eu gostei da trama do filme, eu gostei da história, de como eles concluíram todo esse embate tecnologia versus brinquedos, mas esses pontos de lacração, cara, me tiraram completamente do filme. Eu, de verdade, não consegui gostar tanto quanto eu gostaria de ter gostado. Nossa, gostar tanto quanto eu gostaria de ter gostado. Mas acho que deu pra entender, né? Eu queria ter gostado mais do filme. Só que esses pontos de lacração que eu tô comentando, ainda tem mais. Mas esses pontos de lacração que eu tô comentando, cara, me dá receio de colocar esse filme de novo pros meus filhos assistirem. Eu não vou mais colocar o Toy Story 5 pros meus filhos assistirem. Se eles quiserem ver Toy Story, eu vou colocar o 1, 2 e o 3. Que pra mim são os melhores disparados. Um outro ponto de lacração também, né, que eu vi aqui nesse filme, o Woody, quando ele volta pra casa ali pra ajudar os brinquedos da Bonnie, ele vem com a turma que tava na cidade, né, que é ele, a Beth, um carrinho ali que eles conseguiram no filme anterior, e o Duke Kabum, que é um boneco de um dublê canadense dos anos 70. Então ele tem a motinha e tal. E aqui nesse filme, quando o Woody tá conversando ali com a galera, ele entende um pouco mais a situação, aí ele vira pra Beth e fala que ele vai ficar pra conseguir ajudar todo mundo. Aí a Beth fala, então tá bom, quando você terminar, me liga que eu volto. E aí ela sai da casa, ela entra no carro e ela fala, aí galera, hoje é a noite das meninas. E o Duke comemora, porque ela tá falando pro Duke que eles vão ter a noite das meninas. Vocês percebem isso? O Duke é um boneco masculino, mas não, ele tá feliz porque vai ter a noite das meninas. Cara, é uma inversão de papéis gigantesco aqui nesse filme. E o último ponto que eu vi aqui de lacração, que eu também não gostei, foi logo no começo do filme, quando a Bonnie tá brincando de casamento, do garfinho com a garfinha, eu esqueci o nome dessa personagem, mas ela tá fazendo o casamento dos dois. E aí, no meio da festa, o T-Rex passa mal. O Tiranossauro Rex, né? Passa mal. Só que na brincadeira, o Tiranossauro Rex era uma das damas. A dama do casamento. E aí, ele começa a passar mal. E aí, a Bonnie fala, não, a daminha tá passando mal. A dama tá passando mal. Alguém vai ajudar ela. E quando vai ver, é o Tiranossauro Rex, que tá fazendo o papel de dama. Só que por que que isso me incomodou? Porque a Bonnie já tem uma dinossaura. Já tem uma dinossaura fêmea, que é a Triceratops, que é a Trixie, o nome dela. Então não precisava ela mudar o gênero do Tiranossauro Rex, fazendo ele se tornar uma dama. Ela podia usar a Triceratops, cara.
E podia até fazer o casalzinho de dinossauro, né? O Tiranossauro Rex com os bracinhos pedindo ajuda, falar, alguém ajuda aqui, eu não consigo pegar ela. Seria até engraçado de uma certa maneira. Ia ser até legal. Só que não. Fizeram o Tiranossauro Rex virar uma dama. Cara, são coisas, são detalhes assim que me incomodam demais. Eu não sei vocês, não sei se no crivo de vocês, na tolerância da lacração de vocês aí, isso também incomoda. Nossa, até bati no microfone. Isso também incomoda, mas pra mim, cara, esses pontos me pegaram demais. Não assisto mais o Toy Story 5, apesar de ser um bom filme, como eu comentei, né? A história é muito boa, a conclusão da trama é muito boa, mas esses pontos aqui, nossa, me tiraram muito. Não assisto mais. Pra mim, só reassisto o 1, 2 e o 3. São absoluto cinema. Então, como eu comentei no vídeo do trailer também do Toy Story, pra mim Toy Story continua sendo a trilogia. E um outro ponto, o último ponto, é que aqui me dá a sensação de que eles quiseram fazer um reboot do Toy Story. De que maneira? O Andy, a história do Andy termina no terceiro. Tanto que no quarto ele quase nem é mencionado. E aqui também só é mencionado uma vez. Só que, além disso, eles tiveram que deixar de escanteio todos os brinquedos relacionados aos brinquedos do Andy. Então, todos os brinquedos que eu particularmente queria ter visto mais nesse filme, como o Senhor Cabeça de Batata, o próprio Tiranossauro Rex, o Slink, todos os brinquedos eles ficaram guardados na garagem, por conta da trama ali, eles tiveram que ficar guardados na garagem, então a gente passa o filme inteiro, praticamente, sem ver a turma dos brinquedos do Andy. É só o Woody e o Buzz. E por que só tem o Woody e o Buzz? Porque, cara, fazer um filme do Toy Story sem o Woody e o Buzz é praticamente matar a franquia. Você decreta o fim da franquia ali. Só que, como eles não conseguem tirar o Woody e o Buzz de cena logo assim de cara, eles têm que rebaixar o Woody e o Buzz. Rebaixar eles a serem dois brinquedos completamente idiotizados e serem os ajudantes só da grande protagonista, que é a Jessie. Isso daqui, pra mim, me mostra um grande desrespeito com a própria franquia do Toy Story. O filme é bom, mas se esse filme se chamasse, por exemplo, Jessie, pra mim faria muito mais sentido. Porque é um filme da Jessie. É um filme da Jessie com os personagens ali, obviamente, do Toy Story. Só que se você fizesse um spin-off do Toy Story chamado só Jessie, nossa, aí pra mim ia ser quase 10 de 10, tirando esses pontos da lacração aqui. Porque todos os brinquedos do Andy ficaram guardados na garagem. O Woody e o Buzz, que eram brinquedos do Andy, foram idiotizados e rebaixados. Então, isso me dá claramente a sensação de uma tentativa de reboot. De fazer agora com que a Jessie seja a grande protagonista do Toy Story, que ela seja o brinquedo principal da franquia do Toy Story, enquanto que os brinquedos que a gente está acostumado, que a gente cresceu assistindo, são cada vez mais deixados de lado para ninguém nem lembrar deles daqui a pouco. Essa é a sensação que me dá. Muito diferente, por exemplo, do que Bailarina fez com John Wick, falando de um filme de adulto agora. Porque Bailarina é um spin-off do universo de John Wick, só que tem um respeito absurdo pelo John Wick. Se você não assistiu o filme da Bailarina, assista porque vale muito a pena. E eles não degeneram em nada a imagem do John Wick. Muito pelo contrário. Eles até engrandecem, enaltecem ainda mais o John Wick nesse filme aqui da Bailarina. E por isso que, pra mim, Bailarina é o maior exemplo de spin-off da história. Eu não consigo lembrar de um outro spin-off que prestou tanto respeito e homenagem assim ao universo, né, de onde saiu, e com um filme tão bom, cara. Pra mim é tão bom quanto os filmes do John Wick, esse filme da Bailarina. Mas enfim, aí já mistura assunto, né? Sobre o filme do Toy Story, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a opinião de vocês também sobre esse filme, o que vocês acharam. Podem discordar de mim à vontade, só não xinguem, né? Vamos manter ali um certo nível de civilidade, né? Então, não insultem, não xinguem, não ofendam. Discordar, como diria Gabriel Alba, né, da linhagem geek, discordar nunca será ofensa. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, vai ser bem legal de saber. E é isso. Abraço.